voltamos a apresentar Conversa com Ralum. Tem dois assuntos que você mencionou aí que me despertaram a curiosidade. O primeiro, quando você disse que a Defensoria gasta mais de 120 milhões de reais com folha de pagamento por ano, de um orçamento de 200. Isso dá mais de 60% do orçamento é com folha. E eu aprendi muito com o Siqueira Campos. Tive a oportunidade de trabalhar com ele um certo tempo. E uma vez eu vi ele dizendo o seguinte, o pessoal brigando, negócio de folha, de tal, e ele disse, olha, a lei diz que eu posso gastar até 50% da minha receita com folha de pagamento. Mas o meu governo tem um limite, é 35%. Porque eu tenho muita coisa para fazer nesse estado. E eu preciso de dinheiro para investimento. Eu tenho que reduzir a pobreza nesse estado. Eu tenho que combater a fome nesse estado. Eu não posso deixar meu povo desamparado. Então, é 35%. E as minhas secretarias não gastam o que quer, não. Eu vou fazer uma cota para cada secretaria. E o secretário que gastar mais do que aquilo vai pagar do bolso dele. Então, ele estabeleceu que 5% da receita do Estado era o custeio da máquina. Então, ele comprometia 40%, aí ele tinha transferência para a Assembleia, transferência para o Poder Judiciário, sobrava 40 e poucos por cento para ele investir no Estado. Foi por isso que o Tocantins deu aquela arrancada. Aí, quando você me fala que tem gente, no dia de hoje, gastando mais de 60% com a folha, eu me preocupei. Na verdade, essa gestão relacionada à defensoria, ela inspira preocupação em vários aspectos. E foi interessante eu falar aqui de duas figuras que são emblemáticas e sintomáticas nesse momento. Uma é o governador Siqueira Campos. Lembrei aqui agora que boa parte dessa discussão que eu venho trazendo desde 2019 para a sociedade, para repensarmos esse sistema de assistência jurídica gratuita no Estado, eu também tive essa inspiração na própria avaliação que o governador Siqueira Campos teve naquela ocasião, mesmo sem procuração aqui de falar pelo governador. Mas sei que ele é um entusiasta dessa alternativa que a gente vem propondo da advocacia dativa, porque ele já me disse como parlamentar, inclusive, já apresentou um projeto de lei parecido no Senado na ocasião. Lógico, para regulamentar dentro de um contexto nacional que envolvia a Defensoria Pública da União e não a estadual do Tocantins, como hoje a gente vem discutindo. E a outra Assembleia Legislativa, que também me preocupa dentro desse contexto. E explico por quê. Enquanto eu vejo a Defensoria Pública fechando, desinstalando o atendimento nas cidades mais carentes do Estado, eu vejo a Defensoria Pública abrindo uma sala dentro da Assembleia Legislativa do Estado do Tocantins. E aí me vem uma grande pergunta, um grande questionamento. O que a Defensoria Pública procura no atendimento ao mais carente dentro da Assembleia Legislativa do Estado? Porque lá eu tenho certeza que os deputados, os agentes políticos que ali trabalham e as pessoas que ali frequentam no dia a dia do seu trabalho não são carentes na concepção de precisar de uma assistência jurídica gratuita da Defensoria. Então, a minha preocupação, a preocupação da ordem, é exatamente essa inversão da importância do atendimento da Defensoria Pública, do distanciamento do mais carente e a aproximação do núcleo de poder, que não é o papel da Defensoria Pública e não deveria ser no Estado do Tocantins. A Defensoria Pública deveria se preocupar com o mais carente, com o mais pobre. Deveria estar nos rincões do Estado atendendo o mais carente, deveriam estar nas unidades prisionais atendendo aquele que não consegue contratar um advogado. Essa é uma grande preocupação que a Ordem tem nesse modelo que está sendo instalado e sendo como referência, vendido como referência nacional na Defensoria Pública. E uma referência, e eu não tenho receio nenhum de dizer, uma referência ineficiente e que ela não atende ao seu papel constitucional de atender o mais carente no Estado. E a gente tem uma responsabilidade de não aqui só criticar, mas de apresentar uma alternativa. E a alternativa é um projeto que a gente tem discutido com vários atores do sistema judicial, com o Tribunal de Justiça, com o Ministério Público, com a própria Assembleia Legislativa, com o governo do Estado,
que é a advocacia dativa. A advocacia dativa nada mais é do que tirarmos esse peso do Estado, esse peso do custeio, esse peso salarial, Porque esse peso de remuneração. constitucionalmente é obrigação do Estado fazer isso. Exatamente. Constitucionalmente, a assistência jurídica gratuita é o mais carente, como a saúde, como a educação, é dever do Estado. Mas ele tem alternativas para fazer isso. Pode ser através da defensoria ou outra alternativa. Ou pode fazer esse modelo que vários estados adotam, que é a defensoria pública e o atendimento suplementar pela advocacia dativa. Então, você mantém a defensoria pública com a sua estrutura, mantendo essa estrutura de atendimento, mas naqueles lugares onde são mais distantes, com mais dificuldade, onde o custeio dela lá seria muito maior, ela é mantida dentro de um formato da advocacia dativa. O que é advocacia dativa, em outras palavras? Naquele onde o judiciário identifica que há uma pessoa mais carente, uma pessoa que não tem condição e não tem a defensoria pública naquele município, ele designa um advogado, uma advogada local que faz aquele serviço por demanda, para aquela demanda específica. Ele não vai ganhar um salário do Estado, ele não vai receber 13º, ele não vai ganhar férias, ele não vai precisar de uma sala, ele vai precisar simplesmente receber por aquele ato que ele desenvolveu naquele momento, uma audiência, uma petição, uma defesa. E aí, a partir daquilo, o Estado depois paga com base na tabela do OAB. Em alguns estados negociam com a própria Ordem dos Advogados um desconto até, um percentual para que estimular essa estrutura na assistência jurídica gratuita no Tocantins. Então, é uma concepção muito mais eficiente e dentre um outro, ela é suplementar à própria defensoria pública, então não, de forma alguma, você... Mas ela preenche essa vacância que existe em vários municípios. Exatamente, porque é exatamente onde a defensoria pública tem mais dificuldade de Deveria atender. estar e não está. E tem mais dificuldade de atender. No Tocantins, isso se agrava, porque esse movimento de distanciamento do mais carente, ele é muito mais latente, ele é muito mais perceptível, porque há um movimento claro do atendimento nas grandes cidades, nas cidades mais ricas, em detrimento do interior e da advocacia. Isso é porque o defensor público não quer ir para o interior? Eu acho que há uma grande inversão de lógica. A defensoria pública no estado do Tocantins, ele tem que entender que a sua essência é advogar para o mais pobre e para o mais carente. Então, como isso acabou se distanciando, hoje a Defensoria Pública atua no estado do Tocantins muito mais numa concepção coletiva, de ações coletivas, do que propriamente na defesa do direito fundamental individual do pobre e do mais carente. Eu me explico uma coisa aqui. Eu não sou analfabeto de todo, não, mas na luz do direito eu entendo pouco. O que é sucumbência? Os honorários sucumbenciais é uma remuneração que o judiciário estabelece para o advogado, para rigor, para o advogado público ou privado, que está ali demandando. Então, até não é uma penalização, mas é remuneração para aquele que demandou e não foi procedente o seu pedido. Então, aí ele fixa uma remuneração para o outro lado, para aquele que perdeu, remunerar aquele que ganhou ou não teve seu pedido deferido. Tá bom. Mas a sucumbência é um atrativo. Para o exercício da advocacia no sistema judicial, sim. É um complemento de remuneração. Parece que eu vi no passado uma luta aí que a defensoria queria ter direito à sucumbência. Tem direito? A defensoria pública, hoje, na concepção da ordem, ela não deveria ter. Ela não deveria ter acesso à sucumbência, como o Ministério Público também não tem. O Ministério Público e a Defensoria, o Ministério Público é vedado receber honorários sucumbenciais, já que eles recebem uma remuneração. No caso do Tocantins, a remuneração da Defensoria Pública é uma das mais altas, se não a mais alta do país. Então, ele recebe praticamente o teto, já quando ingressam na carreira, acima de R$30 mil. Aqueles com pouco tempo de atuação já recebem um teto de R$35 mil, fora os adicionais que recebem por acumulação ou algo parecido. Então, não há sentido de ter nenhum estímulo adicional, como seria uma complementação pelos honorários sucumbenciais. Mas no Tocantins, a Defensoria Pública tem a sucumbência? Os honorários sucumbenciais, no modelo adotado no Tocantins, ele vai para um fundo.
Na verdade, não exatamente para os defensores, mas esse fundo é revertido em atenção, em atendimento aos defensores, através de qualificação, através de estruturação, mas esse fundo é revertido para a Defensoria Pública e para os defensores de alguma forma, que é um grande equívoco também nesse formato, que só encarece ainda mais o custeio da assistência jurídica gratuita no nosso Estado. Isso se dá dentro de uma grande incompreensão sobre o papel da Defensoria. Eu acho que isso é muito claro, é muito perceptível. A Defensoria Pública no Estado do Tocantins é muito cara. Ela é muito cara e ela é um ponto fora da curva dentro do sistema nacional. Não tem nada parecido com ela em nenhum aspecto. Nem no custeio da folha de pagamento, nem na remuneração individual, nem na questão do fundo de sucumbência. Tudo é muito caro quando envolve a Defensoria Pública do Estado do Tocantins. E ela não atende o mais pobre e o mais carente. Como é que ela conseguiu isso? Alguém deve ter autorizado. É o governo do Estado? É a Assembleia na hora de aprovar o orçamento? Tem alguma lei que favorece isso? O Tocantins, o senhor sabe muito bem disso, o senhor que é dos grandes partícipes e participou da edificação do Estado ao longo desses 34 anos, o Tocantins é um Estado novo que acertou muito, vem acertando muito no desenvolvimento, mas também tem erros históricos nessa evolução, talvez pelo pouco tempo institucional, e isso se dá com o tempo nesse amadurecimento institucional. Ao longo desse tempo, a Defensoria Pública saiu de um estágio que foi instituído e depois constitucionalizado, para hoje se tornar uma potência institucional em termos financeiros, orçamentários e políticos. A Defensoria Pública é uma instituição extremamente forte no Estado do Tocantins, como eu disse, nada comparado com nenhum outro Estado da Federação. Em nenhum outro Estado da Federação a Defensoria Pública é tão forte politicamente, tão próxima do núcleo de poder como no Estado do Tocantins. Não há nada parecido em qualquer outro lugar. Isso talvez tenha se dado exatamente pelo distanciamento dos pobres e mais carentes. Eu tenho certeza que se a Defensoria Pública tivesse disposto... Cuidando dos pobres, não tinha tempo para se organizar politicamente. Se eles não tivessem sala dentro da Assembleia Legislativa, talvez eles estivessem atendendo mais carente. Mas como eles estão dentro da Assembleia Legislativa, atendendo talvez alguém muito próximo ao poder ali no seu dia a dia, não tem tempo para atender o mais carente e o mais pobre nas regiões mais distantes da capital. E isso talvez por isso explique o seu fortalecimento político e orçamentário e também explique exatamente as grandes críticas que se tem à sua atuação, que não é atender o mais carente e o mais pobre no nosso Estado. Tá bom, Gedão, mas nós vamos falar mais coisas aí. Achei que esse assunto era pequeno, mas ele é grande, né? Vai esticando muito. Mas nós vamos para um rápido intervalo comercial e voltamos já já. Esperem aí que nós vamos continuar essa conversa. Estamos apresentando Conversa com Halum.